O peroxissomo, cara, é primo do lisossomo. Não faz muito tempo, a galera achava que, na real, o peroxissomo era a mesma coisa que o lisossomo e que eram muito próximos, se não, mano, irmãos assim de sangue, certo? Só que, na real, o peroxissomo, ele é um tanto quanto diferente do lisossomo. Primeira coisa importante é a sua origem. O peroxissomo, os cientistas acreditam que ele tem uma origem endossimbiótica, assim como mitocôndria e cloroplastos. Eles eram organismos mais simples, unicelulares, que viviam, tinham vida livre, mas que foram fagocitados por organismos maiores e passaram a desenvolver ali uma relação de simbiose. Transcorrido milhões de anos, se estabeleceu ali como uma organela dentro das células. Beleza? Cara, quando a gente fala do peroxissomo, a gente pelo nome já consegue imaginar no que ele está envolvido. Ele está envolvido na degradação dos peróxidos, certo? Mas é bem importante se ligar também que o peroxissomo tem outras importâncias. Por exemplo, na degradação de lipídios, de aminoácidos. Em sementes oleaginosas, o peroxissomo consegue degradar esses óleos em carboidratos para o desenvolvimento do embriãozinho ali, que, mano, isso tu já tá super sabendo sobre esse rolê das plantas, né? E o rolê da semente. E por estar envolvido em uma série. E também tem uma função de desintoxicação celular ali, que nem o retículo endoplasmático liso, tá ligado? E, mano, por estar envolvido em uma série de reações químicas que geram um composto metabólico que é o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, que é um resto metabólico problemático para a célula devido ao seu grande poder oxidativo, né? Então o peroxissomo ele tem um conjunto de enzimas, uma delas é a catalase, capaz de degradar o H2O2 e eliminá-lo ali do contexto do ambiente celular para evitar problemas a posteriori. Então, o peroxissomo consegue degradar o peróxido de hidrogênio a partir da catalase em água e oxigênio. Tudo de bom o peroxissomo. Pra gente encerrar a discussão, cara, vamos falar rapidão dos vacúolos. Os vacúolos são organelas grandes, organelas membranosas, encontrados nas plantas, nas algas e nos protozoários, certo? A gente pode também dizer que existem alguns vacúolos encontrados nas células animais, como o que a gente acabou de discutir com relação ao lisossomo, os vacúolos digestivos, beleza? Então, o vacúolo digestivo é um vacúolo que se forma a partir do momento que um fagossomo, um lisossomo, um autossomo se forma ali dentro da célula e o lisossomo primário se acopla ali, dando sequência aos eventos de digestão celular. Quando o lisossomo está inativo, ele é primário. Quando ele se conecta ali e começa a sua atividade, é um lisossomo secundário. Então, nesse momento, a gente pode dizer que existe um vacúolo digestivo envolvido nesse contexto da digestão celular, a partir do acoplamento do lisossomo com as vesiculinhas do pinossomo, do fagossomo e do autossomo. Certo? Pensando nas plantas, os vacúolos são importantes porque são lugares de reserva de substâncias como pigmentos, que ajudam na fotossíntese, né? Pensa que alguns pigmentos são acessórios, a gente viu isso numa aula oportuna ali. Esses pigmentos acessórios eles são importantes para conseguir capturar mais comprimentos de onda e dar na fotossíntese. Justo? Também se armazenam água, também se armazena sais, também se armazenam substâncias de reserva nesses vacúolos. Estruturas de defesa, por exemplo, tem uma plantinha que chama-se Comigo Ninguém Pode. Já ouviu falar dessa plantinha? Ela é cheia de sais de oxalato, que são mini cristalzinhos ali, para evitar herbivoria encontrados nos vacúolos. Beleza? Existe um outro grupo de vacúolos, cara, que eu acho bem particular e muito interessante, que é o vacúolo pulsátil ou contrátil, cuja função desse vacúolo, cara, é regular a questão osmótica da célula. Ele é muito encontrado, cara, em protozoários de água doce
em algumas algas de água doce também, e uma que de repente vale a pena você saber o nome é a euglena. A euglena é uma alguinha de água doce, assim como os protozoários. Elas moram no ambiente que tem menos sais do que o interior delas, tá ligado? O que significa que, por osmose, a água entraria para o interior dessas algas, desses protozoários, e ia acontecer o quê? Eles iam estourar. Então, quando a água começa a entrar, cara, o vacúolo pulsátil ou contrátil, ele também incha e expulsa essa água. Se você tiver a chance de ver, cara, no microscópio é possível ver, o vacúolo parece um coraçãozinho. Ele está sempre em movimento, expulsando a água que está em excesso dentro da célula, para evitar justamente que haja o estouro do organismo, né? Eles são unicelulares muitas vezes, né? Para que ele não estoure. Então a água entra por osmose, o vacúolo expulsa essa água. Muito bonitinho. Como se trata de uma organela membranosa, vou falar uns nomes aqui que vale a pena você pelo menos ter escutado. A membrana do vacúolo chama-se tonoplasto, principalmente nos vacúolos das plantas, né? Esses vacúolos que a gente está acostumado de armazenamento de água e sais substâncias, né? Chama-se tonoplasto. O interior chama-se suco vacuolar, tá bom? E o suco vacuolar em muitos grupos, muitas plantas, por exemplo, ele é basicamente constituído das mesmas substâncias que tem no citoplasma, água, sais, carboidratos, etc, etc, etc. Beleza, cara? Eu acho que não é difícil, né? Eu acho que tá suave, tá tranquilo, tá tudo numa nice. Valeu!